Eu bem diferente. Eu nasci no lar espírita, a minha avó era mãe santa, construiu Deus presente o terreiro do Pai Santo. Minha mãe era o braço direito da minha avó. Meus irmãos foram consagrados naquele lugar. Minha mãe não queria mais ter filhos, já tinha 3. Quando fazendo o tratamento para pedra nos rins, ela tinha 5 meses de tratamento, batendo raio-x. Ela descobriu, foi fazer um raio-x e o médico falou assim: olha, nós temos que operar. A pedra está muito grande, nós vamos ter que operar. Minha mãe foi e operou. Na época, nos anos 70, ela não fez como hoje, né, por vídeo. Ela abriu a barriga, tirou a pedra. E o médico falou assim: olha, você vai para casa, se recupera, daí ao mês você volta. A gente bateu um novo raio-x para ver se ficou alguma coisinha, porque a gente tira aqueles negócios que fazem. E assim minha mãe fez. E quando voltou, ele falou: estranho, olha aqui. Ele mostrou no potinho, eu tirei uma pedra enorme, mas ficou uma maior do que eu tirei. Devia estar escondida no outro rim. Nós vamos ter que operar de novo. Minha mãe saiu do médico e falou: como é que esse médico não viu? Tinha 2 quando fez um mês atrás. E houve uma segunda opinião. E o outro médico pediu exame de sangue e falou: olha, eu tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. A ruim, a boa é você, essa ruim é que tem 99% de chance da senhora estar. A boa é estar grávida, a pedra, era a bênção aqui. E 99% da bebê está com alguma sequela, porque minha mãe bateu 5 meses de raio-x comigo dentro, achando que eu era uma pedra. E minha mãe disse que só chorava, falou: doutor, eu não posso tirar o bebê. E ele falou: se tivesse menos de 5 meses, a medicina aprovaria, mas com 5 meses não dá, o bebê está formado. E ela disse que voltou para casa e ficou chorando e se ajoelhou, entrou numa igreja e falou: Senhor, se o meu bebê nascer perfeito, eu nunca mais fiz um espiritismo, nunca mais vou na igreja. E ficou uns 9 meses chorando, comendo, não tinha ânimo para nada. E quando ela foi me ter, ela falou para o médico assim: o senhor leva, eu não quero nem ver. E ele falou: não faz isso, é um pecado, porque o seu bebê nasceu perfeito. E para honra e glória do Senhor, ele botou as mãos poderosas dele entre aquela radiação e a minha vida. Porque ele nos escolheu e nos protege, nos cuida no ventre do nosso vida. Ele não só me escolheu no ventre da minha mãe, me protegeu, mas também ele me escolheu para estar aqui essa noite. E esse encontro ele marcou lá nos céus com a gente. Então creia que você vai sair daqui diferente. Porque talvez você possa pensar assim: mas e aí? E aí quem mudou a minha história? E aí com a minha vida, a minha mãe nunca mais pisou no espiritismo. O Senhor mudou a minha vida porque depois, quando eu tinha 9 anos, uma vizinha nos convidou para conhecer a Igreja Batista. E eu fui com essas crianças para a escola bíblica dominical. E as pessoas que me conhecem sabem, eu falo bastante. E eu estava conhecendo todo mundo, ela cantando, dançando. E o tio, como a gente falava, chamava pastor, falou assim: quem dessas crianças quer ter esse Jesus no coração? E eu fui a primeira a chegar e eu falei assim: tio, se eu aceitar, ele vai lá em casa, Jesus, e muda a minha avó. Porque a minha avó usava roupa de santo, tinha o quarto todo preparado, com as luzes vermelhas. E o pastor falou para mim assim: filha, ele não só vai lá, como ele vai mudar toda a sua família. Abre a sua mão. Nunca vou me esquecer. Eu abri a mão e ele falou: tá vendo uma chave? Tem uma chave aqui, agora fecha. Eu fechei e ele falou: é a chave do seu coração. Jesus está dentro dele. Só você pode tirar ele de dentro. E um dia
de Deus. Até a pastora Vera falou para mim, eu fico impressionada com a intimidade que você tem com Deus, né? Eu dormindo, eu falei assim, Senhor, me deixa trabalhar. Eu tinha 9 anos, eu falei, eu quero ajudar minha mãe trabalha muito. Me deixa trabalhar para ajudar ela. E Deus ouviu nossas orações. E a minha irmã, vendo a televisão, viu que a Xuxa precisava de paquitas de 9 a 12 anos. E mandou uma carta, sem que eu soubesse. Naquela semana, eu fazia aniversário, era fevereiro, e eu pedi de aniversário a roupinha da Xuxa, né? Naquela época era uma febre, as crianças queriam usar aquelas saias de couro, pontuda, suspensório. E eu desci as escadas, me achando a Xuxa e me mandar pela foto. Mandou. E a Marlene Matos pegou minha cara. Cutuca seu irmão do lado e fala assim: os sonhos de Deus vão se cumprir na sua vida. 2.000 cartas chegaram na produção. Eu fui lá e vi. Era um desse tamanho. Quantas cartas a minha irmã mandou? Quem pegou minha carta? A Marlene Matos. E eu fui com a minha mãe. E ela chegou para mim. Eu estava sentada assim no meio frio da rua, comendo um biscoito. Eu cheguei muito cedo. Já era depois da tarde. Cheguei lá tipo 7 da manhã. E ela passou e ela não só pegou minha carta, como ela guardou o meu rosto. E ela falou assim: você é a menina das chuvas? Eu falei assim: sou eu. Aí ela falou: vem aqui. Vem também, mãe. Aí ela pegou na sala dela, e aí eu vi aquele escritório todo, e ela fez um monte de perguntas, e no final ela falou pra mim assim: qual é o seu sonho? E eu falei: eu vi a Xuxa passar de carro na minha rua, porque eu morava no subúrbio, um lugar tão pobre, que eu achava que artista ia de carro passava lá. E ela falou assim: manda sua mãe comprar na farmácia uma escova e uma pasta de dente, porque a Maria sempre foi muito exigente, e você vai ver se a Xuxa agora. E eu comecei a chorar, eu comecei a ficar tremendo. E quando eu conheci, eu costumo dizer que o amor que a Xuxa tem pela minha vida é algo que vem do coração de Deus. E tudo que eu sei, eu aprendi com ela. Ela me colocou dentro da casa dela, porque eu não tinha carro, eu pegava 3 ônibus de uma vez, fazendo teste ainda. Eu fiz 2 meses de testes. Na Central do Brasil, um homem, um cara forte, grande, começou a falar coisas obscenas para mim, e eu comecei a chorar, sempre fui muito medrosa. E eu falei: mãe, eu não quero mais estar aqui, não quero mais passar por isso. E ela falou: mas filha, o seu sonho. Eu falei: eu não quero. Ela falou: vamos então falar com a Xuxa. E eu fui falar com ela. E ela falou: por quê? E eu expliquei. Ela falou: não, nada vai parar seu sonho, vai morar lá em casa. E aí, tudo tem que mover de Deus, né? Porque quando eu orava antes das refeições, ela falava: por que você faz isso? Aí eu mostrava na Bíblia, porque tudo tem que dar graças. E a Maria falava: tá vendo, Xuxa? Uma menina de 10 anos sabe mais da Bíblia que você. E aí Deus foi trabalhando, até que eu fui, apresentei a Aline Barros, que hoje evangelizou ela. Então, o Marquinhos Gomes. E às vezes eu estava falando isso no caminho. Eu fazia a DONEP, ao Centro de Convenções, eu dava testemunho para adolescente. E eu colocava no jornalzinho que meu sonho era ver ela convertida. E ela falava: Ana, você quer me ver crente? E eu falava: quero. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu pude evangelizar a Dona Alda. E para a honra e glória do Senhor, hoje a Xuxa está se convertendo e está na Record. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a gente, todos nós temos o ID de fazer discípulos, todos nós temos que falar a palavra de Deus. Nós não entramos na vida de ninguém à toa, nós não estamos à toa em lugares que Deus nos manda ir. Às vezes você está no emprego e você fala: Senhor, eu ganho tão pouco, me humilham tanto, eu trabalho tanto. Mas às vezes você vai evangelizar alguém ali que vai te levar para um outro emprego, para um outro lugar, que você vai ser tão grande, tão grande. Meu Deus, eu creio. E depois eu viraria vigília aqui. Eu não tinha noções, né? Eu era muito nova na fé, quando o Senhor me levou para conhecer uma menina chamada Elizabeth.
era uma fã das Paquitas, e ela viajou com os tios para Teresópolis, um lugar de serra no Rio de Janeiro. E na volta, estava chovendo, o carro capotou 5 vezes e os tios faleceram e aquela menina ficou tetraplégica. Ela só abria e fechava os olhos. A família tinha condições financeiras, levaram ela para os Estados Unidos. Ficou um ano fazendo o tratamento. E depois de um ano, o médico americano falou para aquela mãe: volta para o Brasil, porque nós já fizemos de tudo. Agora volta e apela pelo emocional. As amigas, o que ela gosta de dançar, de cantar, faz com que ela vibre com alguma coisa. E quando voltaram ao Brasil, chegaram no quarto dela, tinha foto minha pelo quarto inteiro. E a mãe falou: já sei, vou buscar essa Paquita, ela vai ficar tão feliz de vê-la que vai ter alguma reação. E quando ela foi na minha casa contar isso para minha mãe falou: não, minha filha vai, só que ela só está no Brasil às segundas-feiras, porque ela está fazendo bastante programas na Argentina, na Espanha, e ela grava 3 vezes na semana. E eu fui, só que eu tinha 3 anos de convertida. Eu não tinha noções muitas dos dons, do que quando a gente se quebranta, pede ao Senhor, o Senhor vai dando dons. E quando eu estive naquela casa, então o que eu fiz? Pedi ao grupo da igreja, das mulheres de intercessão, de cura, para ir comigo. E quando nós chegamos naquela casa, toda a família de joelho, que eram muito católicos, estavam de mão dadas. E eu falei: vamos orar o Pai Nosso. E quando eu cheguei perto daquela menina, estava no colchão d'água, eu nunca vou me esquecer, ela regalou o olho só para mim. Eu falei: ô Ivete, eu não vim como uma Paquita para dançar e cantar para você, eu vim como uma serva de Deus para orar por você. E eu tenho uma coisa com o Senhor, que é uma ousadia que Ele coloca dentro do meu coração, que é de desafiar, de me desafiar, assim, sabe? E eu falei para o Senhor: Senhor, faz algo sobrenatural nessa vida. O Senhor me trouxe aqui à toa. E foram semanas, passou 1, 2, na 7ª, eu não poderia voltar na minha casa porque começaram os shows pelo Brasil. E eu falei: Senhor, mostra que o Deus que eu sirvo, me dá um sinal de que ela vai ter alguma experiência contigo. E sem saber que quero fazer prova com Deus, ela fez assim: a mãe do filho de João. E para a glória do Senhor, ela foi curada. Depois de 3 meses, ela estava quase andando. E hoje ela é uma missionária. A família dela aceitou Jesus. Tem filhos, é casada. E eu fui começar a entender que Deus me separou lá no ventre da minha mãe, que aquela cura que foi derramada no ventre da minha mãe, hoje está nas minhas mãos para continuar fazendo a obra do Senhor. Ele só me levou a ser Paquita para que eu pudesse ir em lugares para atrair pessoas para o reino de Deus. Algumas Paquitas foram curadas, uma de asma. A gente estava no México, acabaram com bombinhas e ela ficou sem respirar. E ela não queria ficar, deixa eu contar um episódio engraçado para vocês. Ela não queria ficar no quarto comigo, não, porque ela era espírita. E ela falava assim: fecha a Bíblia. E eu falava: não, fecha a Bíblia aí. Eu falava: não. Aí ela: poxa, eu não fico bem com a Bíblia aberta. Eu falava assim: então vai para o teu quarto. E ela passou mal na madrugada. E ela não falava o nome de Deus, né? E eu joelhava, orava e fui dormir. Aí de madrugada, falei: o que foi? Eu vou morrer. Eu falei: fala o nome de Deus. Se é só Ele pode te curar. Aí, me curar, eu falei: amém. Aí eu comecei a orar e o Senhor deu lá. E no dia seguinte, aí ela acabou dormindo. No dia seguinte ela falou para mim: eu não conhecia Deus, mas hoje eu creio que o Deus que você serve é muito poderoso. E tem a São Bernardo, tem algumas meninas que frequentam e aceitaram Jesus. E eu viraria contando muito testemunhos, mas eu tenho que correr. Quando eu saí de Paquita, foi em 96. Fiquei 9 anos, eu entrei em 87, fiquei 9 anos como Paquita. A maior revista masculina me ofereceu $800 mil para sair.
E eu recusei. Na época, todos foram contra do que trabalhava comigo e minha mãe falou não. Minha família inteira, obviamente não. Minha família é portuguesa também. Meu irmão é presbítero hoje. Minhas duas irmãs, eu creio que no tempo do Senhor Ele vai trazer. E assim o Senhor foi trabalhando na minha vida. Apresentei um programa gospel na Boas Novas. Fui aos Estados Unidos por um convite da TV brasileira para apresentar um desfile de crianças. Lá o pastor Uriel de Jesus me convidou para pregar na igreja dele, porque os jovens estavam desviados das drogas. E quando eu fui, minha mãe descobriu que estava com um tumor maligno no fígado, do tamanho de um limão, só que ela não me contou. E como eu vou fazer aqui essa noite? Eu vou orar por cura. E minha mãe ficava no final da igreja intercedendo quando eu estava dando meu testemunho. E o médico falou para ela: se você for viajar, você vai morrer lá, porque o seu tumor está muito grande. E ela falou que seja, mas a minha filha não vai ficar sem fazer a obra de Deus. E quando nós fomos muito bem recebidos. E a palavra de Deus, né, quando os milagres de Deus vai acontecendo, vai correndo igual pombo, assim. E eu fui para New Jersey, para Flórida, para Boston. Fiquei um mês. Aí liguei para a Xuxa, não posso voltar. Ela, fica aí que eu me viro aqui com a Marlene. E eu fiquei continuando. E minha mãe ficou lá no final. E eu vou pedir para vocês, eu ensino a vocês a chamar a existência do sobrenatural, a orar com o Senhor e comigo. Minha mãe botou a mão no fígado dela e disse que sentiu a mão quente. E ficamos um mês. Na volta, e eu não sabia de nada. Na volta ela foi ao médico. E quando ela foi ao médico, para uma glória do Senhor, ele fez uma limonada daquele limão que eu não tinha mais novo nenhum. E assim, depois que eu saí de Paquita, eu comecei a trabalhar na igreja. Fiquei 2 anos aprendendo, estudando. E eu fui para uma igreja, eu sempre fui para uma igreja batista. Depois eu fui para essa igreja que eu mudei de bairro e era a visão de célula. Então eu estudei 2 anos e abri a minha célula para cuidar de vidas. Depois eu casei e aí eu descobri que eu não podia ser mãe, porque eu tinha 30 cistos. Por isso eu tenho essa voz rouca, eu tenho tireoide e eu fabrico muitos cistos. E aí o médico disse que eu tinha que fazer um tratamento em Brasília, que custava 5 mil, eu não tinha dinheiro. E eu fui numa igreja muito humilde, dar testemunho, e depois fui para ouvir mesmo, para frequentar. E era um dia em que as mulheres estavam com as túnicas pretas, entregando 30 dias que elas abriam a igreja às 3 da manhã para orar pelas causas impossíveis da igreja. E naquele dia, pastora Ana, só eu sabia como eu estava. Eu falei para Deus, eu trabalhei uma vida inteira com criança. Eu pulava com criança no meu colo na Argentina, porque na Argentina podiam ir crianças menores de 5 anos. Deus, eu falei para Deus, se o Senhor realmente achar que eu não devo ter um filho, eu vou entender. Depois, quando eu estiver indo numa igreja muito humilde, vai vir uma mãe e falar: eu não tenho condições de criar, você pode criar. E eu vou ficar vendo meu filho, eu vou entender. Mas, Senhor, se eu tenho algum crédito ali no céu, deixa eu ter um filho meu. E eu chorando, eu estava esquecendo um banco de madeira, e eu estava chorando assim. E aí teve aqueles olhos de fogo, né? Porque a igreja era muito pentecostal. Tipo a pastora Bessa. E aí estava todo mundo no fogo, no reteté. E aí veio uma irmã e tocou no meu ventre. Quando ela tocou, eu comecei a chorar. Não, parecia que era brasa que voltasse. Parecia que não era. E Deus falou assim comigo: filho, não precisa ter medo. Para que tu saibas que sou eu, teu Deus. Ontem, de joelho, tu me falaste, aí repetiu o que eu falei para Deus. Olha, filha, como envio o anjo para esmagar todas essas bolas pretas do teu ventre. Farei uma limpeza da minha parte. Olha, eu acho na próxima geração a obra que eu comecei
acontecer na sua vida. Filha, tu é uma joia na minha mão. Tu não medes esforços para fazer a minha obra. Como não agraciarei o desejo do teu coração? Sou eu o Deus da tua vida. E eu chorava. E eu saí dali. E depois de umas 2 semanas eu tive uns 9 dias de hemorragia de sangue. Que era limpeza, né? E eu fiz o exame e eu não tinha daqueles 30 cistos, eu não tinha mais nenhum. Eu fui curada sem nenhuma médica. E aí a médica falou, vamos tomar um remédio para tireoide? Eu falei, não. Eu falei, eu sirvo um Deus que não faz um milagre também, Deus. E aí eu fui pro joelho, fui pro jejum. E eu fiquei grávida do Davi. E eu pedi a Deus o nome. Eu falei, Senhor, me dá o nome do meu filho. E eu li em Samuel a história de Davi. E eu falei, eu vou ter o Davi. Porque eu tenho certeza que ele vai ser um menino, um homem, segundo o coração de Deus. E aí, a médica falou, você vai abortar. Porque você não está dando um remédio. A sua tireoide vai fazer com que você aborte. Tem que ficar deitada. Eu falei, não. Quando aquela irmã tocou no meu ventre, eu prometi que eu iria dar testemunho para que mulheres que não pudessem ser mãe ouviriam meu testemunho, teria fé que eu tive, seria curada. Eu vou para as igrejas e comecei a ligar, pastor, posso dar testemunho? Pastor, posso dar testemunho? E comecei. E foram 9 meses dando testemunho. Até que um dia eu estava com 9 meses e veio uma irmãzinha e falou, filha, vai para casa, você vai ter neném na igreja. E era canjica, tudo que me davam, né, para mim comer para ficar forte. E eu não tive um sangramento, uma dor. O Davi nasceu menino touro. E ele adora, só muito você, ele gosta da escola, mas ele adora ir para a igreja. Só que ele quer falar mais que eu. Ele pega o microfone, é glória a Deus, filho, é glória a Deus. Ele fala que eu era pequenininho, agora ele já está grande. Mas, e o meu último testemunho foi o meu CD. Eu não tinha R$1 para fazer meu CD. E todo mundo, onde eu ia nas igrejas, falava assim, você não tem CD de testemunho, você não tem CD, você não faz seu CD. E eu falava, eu não tenho muito Deus, eu não tenho muito Deus. Um dia estava numa igreja muito humilde. Aí começou um vaso a falar em mistério, ele levantou e falou, filha, minha promessa ainda não se cumpriu. Este te mostro um CD para que através da sua voz vidas se convertam, e me entregou um mistério e falou, tirarei os tesouros encobertos. Eu falei, amém, não recebo. O inventário do meu pai faleceu em 2000. Isso já era 2004, mais ou menos. Não tinha saído. Irmãos, naquela semana que eu voltei para o Rio, isso era em Minas, eu voltei para o Rio, o inventário do meu pai saiu e deu 20 mil para cada filho. Quanto que é para fazer o CD? 20 mil. E para uma glória do Senhor, eu estou fazendo a 8ª tiragem. São 8 mil CDs que o Senhor já me deu para evangelizar nesse Brasil. Esse é meu testemunho. Muitos podem, quando veio, o pastor anunciou, puderam pensar assim, poxa, é um testemunho de uma, sei lá, ex-drogada, ex-viciada, alguma coisa. Mas para uma glória do Senhor, a única coisa que eu sou de ex é ex-patrícia. O meu testemunho é um testemunho de edificação. Porque eu queria passar para a igreja essa lição de que Deus pode te levar onde for. Você pode errar como humano algumas vezes, mas o cair do homem e o levantar é de Deus. E a gente não pode julgar ninguém. A gente tem que aprender a saber que Deus é misericordioso e que o plano dele na sua vida é maior do que qualquer coisa. E que ele vai se cumprir.
tanto coloca mentira na mente dessas pessoas, como trouxe a enfermidade que hoje eu quero. E para a honra e glória do Senhor, eu quero agradecer, Senhor, pelos milagres, pelas curas, pelo meu ministério, e que o Senhor continue me abençoando até meu último suspiro me levando para cumprir o teu querer aonde quer que o Senhor me leve. Que a igreja continue intercedendo pelo meu ministério. Eu quero agradecer a pastora Miriam e o pastor Nelson pela oportunidade e que eu possa voltar para a gente se rever e eu ouvir os testemunhos dessa noite. Amém? E que o Senhor cumpra todas as promessas dele na